Hoje, dia 15/8, nós temos a volta de vários campeonatos na Liga Europeia, volta do campeonato inglês, volta do campeonato francês, volta do campeonato português, alguns jogos aí de Série B. E estou vendo nesse vídeo para trazer alguns palpites e analisar os resultados que nós tivemos ontem, né? Primeiramente, indo para os palpites de ontem, né? Quero comentar aqui com vocês. Uma das entradas que nós fizemos foi a questão do Atlético Mineiro, né? Onde nós pegamos a vitória do Atlético Mineiro com um domínio de jogo aí do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro conseguiu virar o jogo no finalzinho, então a gente teve sucesso nessa entrada. Nós também fizemos uma entrada aí no Palmeiras, né? Que era uma combinada, o Palmeiras que fez a parte dele, né? Meteu 4-0 aí no Universitário. Porém, a outra parte da combinada, que se referia ao jogo do Botafogo, o Botafogo meteu um gol com 20 segundos de jogo e o resto do primeiro tempo inteiro não fez mais nada. E a nossa entrada era justamente que o Botafogo teria mais de um e meio, pelo menos dois chutes ao gol no primeiro tempo. E eles só deram um chute ao gol. E o outro jogo foi o jogo do River Plate, também que aqui, apesar do domínio do River Plate, conforme foi analisado, né, a questão dos cartões aí também saíram três cartões, a gente colocado pelo menos dois, né, acima de dois, então saíram três, deu certo. Porém, eu confiava que o River Plate marcaria pelo menos um gol, apesar de ele ter tido o domínio do jogo, mas infelizmente ele não conseguiu alcançar esse um golzinho que a gente precisava. Então, ao todo, ontem nós fizemos três entradas, acertamos uma e erramos duas, né? Vale ressaltar, ontem, no ao vivo, eu acabei que antes de começar o jogo do Palmeiras, né? Quando saiu a escalação final do Palmeiras, né? Eu fiz uma entrada também para a vitória direta do Palmeiras. Então, foi uma boa. Mas, como os palpites aqui no vídeo foram apenas três, né? Nós tivemos que deram um bom e dois ruins. Vindo já para os jogos de hoje, né? Eu acredito que não temos tantos jogos, porém analisei bastante e vejo que temos algumas oportunidades. Vamos começar pelo principal jogo do dia, que é o jogo do Liverpool e Bournemouth. O que que a gente tem para esse jogo? O Liverpool, nesse mercado, né, nessa janela de transferência, se movimentou bastante, trouxe bons jogadores, principalmente aí do Leverkusen, que veio o Wirtz. E, porém, se desfez de alguns outros jogadores, né? Como Luiz Dias, Darwin Núñez, mas a base do time do Liverpool continua bem sólida, né? Se a gente pegar. O Liverpool, ele foi o campeão do último campeonato inglês, né? Como todos sabemos, onde ele, em 38 jogos, marcou 86 gols. Ou seja, mais de dois gols por partida, se a gente pegar aí na média, né? Não foi a melhor defesa realmente foi a do Arsenal. O Liverpool ficou aí em segundo lugar com a melhor defesa, porém teve a melhor campanha geral, né, com 25 vitórias. Teve a melhor campanha dentro de casa, né, com 14 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, marcando 42 gols, né. No histórico recente de jogos, né, o que que nós temos do Liverpool? Eles acabaram perdendo aqui a Copa para o Crystal Palace, foi uma surpresa, né? Mas acontece, né? Futebol é isso, futebol não existe uma regra. Porém, a gente vê aqui também, histórico recente, né? Os amistosos que ele realizou, ele perdeu apenas aqui para o Milan, né? Foi uma derrota de 4-2. Porém, ele ganhou todos os outros jogos. E ele vem sempre marcando aí, ó. Marcou 2, marcou 3, marcou 4, marcou 3, marcou 2, marcou 3. Então, pelo menos dois gols aí ele vem marcando, né? Recentemente. Enquanto o Bournemouth, né? Nos amistosos que ele realizou, ele empatou, perdeu, perdeu, ah, ganhou e ganhou e ganhou. Porém, contra times muito inferiores. Apenas esse jogo aqui contra o Manchester, né, que é um time de um escalão melhor, e contra o West Ham, foi onde ele não teve um bom resultado. Apesar de que são amistosos, né? Amistosos, geralmente o técnico tá ali tá tentando acertar o time, ainda não tem uma conjectura melhor de como vai ser a temporada, mas já tem uma base do que a gente espera para o decorrer da temporada, né? A gente pegar aqui a campanha do Bournemouth, ele ficou
Em nono lugar, não ficou aí na parte de cima da tabela, né? Com 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, né? 58 gols marcados, 46 sofridos, um saldo de gol de 12. Bournemouth em casa, ele teve 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, né? Não marcou muitos gols, não produziu muito. E fora de casa, ele teve 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Aqui ele produziu bem mais, só que também tomou muito mais gols, né? Vamos tentar, como é um jogo que ocorre lá fora, então a gente, e por ser justamente o primeiro jogo da temporada, eu busquei bastante a questão das escalações, a gente vê algumas opiniões, só que nada concreto, né? Escalação, escalação mesmo. Acredito que só aí uma hora antes do jogo que vai ser quando as equipes soltam, né? Mas pegando algumas notícias, né? Aqui, o que que a gente tem? Que justamente essa questão dos reforços, né, do Liverpool, que precisam se firmar. Teve as saídas aqui do Liverpool, no caso, o Luís Dias, que era um jogador importante. Darwin Núñez vinha no banco faz muito tempo. O Bournemouth teve algumas saídas, inclusive o Huijsen aqui, ele foi pro Real Madrid, né? E o Liverpool não vem com muitos desfalques. Gravenberch, que é volante, está suspenso. E Bradley e Gomes são reservas. Então não vai afetar tanto assim a questão dos desfalques, né? Eu acredito sim aqui, tá? Que o Liverpool vem como favorito, principalmente por ter perdido a Copa. Eles precisam dar uma resposta para a torcida. Então vai ser um jogo onde eu acredito que o Liverpool vai ser dominante, vai ter posse de bola, vai atacar mais, vai buscar o gol, vai criar oportunidades. E o Bournemouth, né, como é um time que está se reestruturando, esses dois jogadores aqui são zagueiros, são importantes na defesa, né, do clube. E não é um clube assim de escalão tão forte. Eu acredito sim que o Liverpool tem plenas condições de ganhar. Por isso que o meu palpite para esse jogo é Liverpool menos 1,5 no handicap, certo? Vamos lá, próximo jogo que a gente vai analisar aqui vai ser a questão do jogo do Olympique de Marseille com o Rennes, jogo da Liga Francesa. O que que a gente tem para dizer para esse jogo, né? Vamos pegar o histórico recente, primeiramente, né, de amistosos. O Rennes, nos amistosos aqui, né, a gente pegar desde do dia 10 do 7. Empate, derrota, vitória, empate, empate, empate. Basicamente, empatou quase todos os jogos aí amistosos, né? Enquanto o Olympique de Marseille, né, a gente tem que ele ganhou, empatou, empatou e ganhou. Ele ficou mesclando aí entre empates e vitórias, com 3 empates e 3 vitórias. Então, ele não perdeu nenhum jogo também. Então, é um time assim que realmente mostrou mais produção, né? Até a quantidade de gols aqui, né? A gente vê muitos mais gols nos jogos do Olympique de Marseille, por exemplo, um 5-0 aqui, do que nos jogos amistosos do Rennes, né? Então, realmente é um time que produz mais. Se a gente pegar a questão da classificação da última temporada, o Olympique de Marseille ficou em segundo lugar. Realmente só o PSG aí na frente, mas o PSG a gente sabe que domina muito na França, né? Com um ótimo ataque, tá? 34 jogos, 74 gols, é mais de 2 gols por partida. E tomando 47, né? Não foi a melhor defesa, tiveram defesas melhores, porém ainda assim teve uma ótima campanha, com 20 vitórias, 5 empates e apenas 9 derrotas, né? Enquanto o Rennes, se a gente pegar, ele ficou um time aí bem de meio de tabela, na parte de baixo, inclusive, da tabela, onde ele teve 13 vitórias, 2 empates, e aqui que está o detalhe: 19 derrotas. Ou seja, um time com 19 derrotas, para vocês terem ideia aqui, o Rennes, que foi rebaixado, teve 17 derrotas. Então é um time que perdeu muito. E se você vê o saldo de gols deles de apenas um. Então é um time aí que realmente apresenta uma grave deficiência se a gente pegar aí na questão defensiva, né? E acredito também que não consegue muito fechar os jogos. 19 derrotas é muita coisa. O Olympique de Marseille, fora de casa, ele teve a segunda melhor campanha, atrás apenas do PSG. E o Rennes, jogando em casa, ficou em nona colocação, né? Ele tem um desempenho melhor em casa, só que ainda assim, né? 9 vitórias, um empate e 7 derrotas, né? Com um saldo de gol aqui positivo.
O Olympique de Marseille é um time que se reforçou na janela de transferências, tá? É um time que vem aí, comprou o Igor Paixão, um jogador brasileiro que estava no Fenerbahçe. Aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma combinada entre esse jogo, essa análise, e o próximo jogo, a próxima análise. Então nós vamos colocar aqui Olympique de Marseille ou empate. É o meu palpite aqui para esse jogo. Eu não acredito que eles possam perder. E a última análise, né, do dia, nós temos o jogo do Galatasaray lá na Turquia. É um campeonato que eu gosto muito, por conta da dominância dos times. A dominância do Galatasaray, a dominância do Fenerbahçe, do próprio Besiktas. Então é um campeonato que eu gosto bastante de estar fazendo entradas, de estar dando os meus palpites. Vamos pegar o histórico recente, amistosos do Galatasaray, né? Eles ganharam, empataram com a Lazio, daqui que um nível técnico maior, e ganharam o primeiro jogo do campeonato turco, né? E vamos pegar aqui o histórico do time que eles vão jogar, né? Que é o Karagümrük. Eles não jogam aí desde o mês 5, né? Nem sequer histórico de amistosos eles possuem. Estão voltando a jogar agora, né? Se a gente pegar aqui, uma coisa que tem influencia muito, o Galatasaray, por estar na Champions League, ele se reforçou muito, muito para essa temporada. Contratou o Tchimene, contratou o Sané do Bayern. Eles estão para contratar o Ederson, que era do Manchester City, o goleiro brasileiro que joga na seleção direta. Então, é um time assim, que realmente desembancou dinheiro e está vindo aí realmente para tentar fazer alguma coisa aí na Champions, lutar lá pelo título do Campeonato Turco novamente. Se pegar aqui, né? O Galatasaray na temporada passada, 91 gols marcados, praticamente 3 gols por jogos, apenas uma derrota, 31 gols sofridos, melhor defesa do campeonato, com certeza, foi a deles. E 60 gols de saldo positivo, então um time assim que realmente foi muito bem. Enquanto o Karagümrük, eles acabaram de subir, subiram em terceiro lugar ainda no campeonato, na segunda divisão do campeonato turco, né? Não foram nem os primeiros. E subiram aí, estão chegando aí na primeira divisão esse ano. Aqui eu vejo um favoritismo muito grande do Galatasaray, tá? Então, meu palpite para este jogo é vitória do Galatasaray com mais de um gol na partida. Então, nós temos uma combinada onde nós pegamos o Olympique de Marseille, o empate, mais vitória do Galatasaray com mais de um gol na partida. Para hoje são apenas esses dois palpites. Eu vou deixar aqui novamente os palpites. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like, fazer os comentários aí. E amanhã eu venho com mais um vídeo trazendo os palpites e apresentando o que a gente teve de resultado hoje.